Ontem saiu a notícia de que os investigadores da Polícia Federal envolvidos no caso do Banco Master relataram que o caso do Alexandre de Moraes é muito mais complicado do que o do próprio Dias Toffoli, que já foi afastado do caso justamente por essa relação íntima que ele tinha com o Daniel Vorcara, essa relação comercial que ele tinha com o Daniel Vorcara. No vídeo de hoje eu trouxe um dossiê completo, no detalhe, mostrando todas as relações que o Alexandre de Moraes tem com o Daniel Vorcara e te mostrar que em qualquer país sério que não seja uma república de bananas, como o Brasil tem, com congressistas covardes e com o rabo preso, como o Brasil tem, o Alexandre de Moraes já estaria no mínimo afastado do cargo, justamente pelo poder e influência que a gente já viu que ele tem dentro da corte e a capacidade que ele tem de enterrar o caso e conseguir sair do barco antes que ele afunde completamente. Dito isso, vamos lá para o meu dossiê que está bem interessante. Logo que começou a circular o escândalo do Banco Master, começou a circular também um contrato ultra suspeito que o escritório da Viviane Moraes tinha com o Daniel Vorcara. Esse contrato era de 129 milhões de reais, divididos em 36 meses, ou seja, 3,6 milhões por mês ali mais ou menos. Ele ficou vigente por 22 meses e o escritório da Viviane recebeu 80 milhões de reais nesse período. O que torna esse contrato suspeito é o fato de que nesse período de 22 meses, onde o escritório recebeu 80 milhões de reais, eles não prestaram nenhum serviço para o Banco Master. Não há registro de atuação do escritório com o Banco Master ou para o Daniel Vorcara. A única coisa que se tem registro é de um contrato de compliance apresentado pelo escritório da Viviane, que, convenhamos, não teve efeito nenhum, foi um contrato completamente inútil, porque a gente viu exatamente o desfecho que teve o Banco Master sendo liquidado e todas as fraudes que aconteciam ali dentro. As alegações do escritório da Viviane, do Alexandre, dizem que o contrato não tem nenhuma ilegalidade. Mas é óbvio que não tem nenhuma ilegalidade, até porque eles não seriam burros o suficiente para colocar que aquele contrato se tratava de favores que o Alexandre de Moraes prestaria para o Daniel Vorcara. É óbvio que isso não existe. Mas o fato do contrato não ter nenhuma ilegalidade não significa que ele não seja ilegal. Por quê? Porque no direito civil existe uma coisa chamada simulação. Simulação é quando existe um contrato, um negócio jurídico ali dentro que parece ser legal, que tem elementos que trazem legalidade para aquele contrato, ou seja, parece que tem alguma coisa acontecendo ali de fato, que é verdadeira, mas aquele contrato serve para acobertar algo que acontece por trás, para acobertar um negócio jurídico que está acontecendo por trás, ou seja, ele está dissimulando aquele negócio jurídico. É isso que é uma simulação, é isso que é uma fraude, e é provavelmente isso que está acontecendo no caso dessa relação do Daniel Vorcara com a Viviane Moraes. Por quê? Porque não se paga 80 milhões para uma pessoa sem ter uma contrapartida. Se a Viviane não prestou nenhum serviço para o escritório, qual foi a contrapartida do escritório da Viviane com o Banco Master? Qual foi a contrapartida que eles receberam se não teve prestação de serviço? Você, mais uma vez, não paga 80 milhões e faz um contrato de 139 milhões com o escritório para esse escritório não trabalhar para você, para esse escritório não atuar em nenhuma causa jurídica, para esse escritório não fazer nenhuma diligência, para esse escritório não fazer absolutamente nada para você. Então, aqui já se levanta a primeira suspeita de muitas que eu vou trazer aqui. Agora, talvez esse valor de 129 milhões possam ser explicados nas mensagens que o Alexandre de Moraes trocou com o Daniel Vorcara. Inclusive, mensagens trocadas no dia da prisão do Vorcara. No dia da prisão do Vorcara, eles trocaram a seguinte mensagem: conseguiu bloquear? Alguma novidade? Conseguiu bloquear ou ter notícia? Se para você isso não é uma evidência clara de que existia uma relação de troca de favores entre os dois, eu não sei mais o que pode deixar mais claro. Por quê? Conseguiu bloquear o quê? Conseguiu bloquear por quê? O que o Daniel Vorcara estava pedindo para o Alexandre de Moraes? Ainda que não houvesse uma contrapartida monetária do Daniel Vorcara, essa relação do Daniel Vorcara perguntando para o Alexandre de Moraes se ele conseguiu bloquear mostra que existia um favorecimento do Alexandre de Moraes para o Daniel Vorcara. Agora, resta saber se esse favorecimento era
tinha uma contrapartida monetária ou não, mas que existia sim um favorecimento do ministro, ou seja, uma parcialidade do ministro com o Daniel Worcaro, que estava rolando troca de favores ali, estava rolando sim. Além disso, as trocas de mensagens entre os dois eram de visualização única. Olha que absurdo. O Alexandre de Moraes enviava áudios para o Daniel Worcaro, de visualização única, e o Daniel Worcaro escrevia no bloco de notas, tirava print e mandava com visualização única também para o Alexandre de Moraes. Ou seja, as mensagens enviadas para o Daniel Worcaro conseguiram ser recuperadas, algumas pela Polícia Federal, as enviadas pelo Alexandre de Moraes não conseguiram ser recuperadas. Agora, o que o Alexandre de Moraes estava falando naqueles áudios que precisava ser de visualização única? Na mesma conversa onde tem o Daniel Worcaro perguntando pro Alexandre de Moraes se ele conseguiu bloquear, se ele teve notícia, também tem áudios do Alexandre de Moraes, mensagens do Alexandre de Moraes de visualização única, que foram apagadas, porque não podiam ser vistas por outra pessoa. O Alexandre de Moraes até tentou desmentir que aquele número não era dele, mas os técnicos da Polícia Federal confirmaram que aquele número era dele sim. O Alexandre de Moraes trocou de número assim que o Daniel Worcaro foi preso. Outra mensagem que mostra essa troca de favor que existia entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Worcaro não é uma troca de mensagem entre os dois, mas sim uma troca de mensagem entre o Felipe Mourão, o associado do Daniel Worcaro, e ele próprio, onde eles tratavam de um acordo que eles estavam fazendo com o jornal DCM para que algumas notícias críticas não fossem veiculadas. O jornal acabou veiculando uma notícia, aparentemente, e o Daniel Worcaro disse o seguinte: agora não quero mais, vou colocar eles no processo das fake news, vou fechar esse site. Agora, adivinha quem é o relator do inquérito das fake news? Adivinha quem é que está conduzindo o inquérito das fake news aberto há mais de 6, 7 anos, sem conclusão, que claramente é um inquérito feito para coagir pessoas, claramente é um inquérito feito para oprimir pessoas e fazer com que essas pessoas mudem de suas opiniões, parem de dar suas opiniões ou tenham medo de dar as suas opiniões. Adivinha quem é o relator do inquérito? Claro, o Alexandre de Moraes. Entre maio de 2025 e outubro de 2025, ou seja, em apenas 6 meses, o Alexandre de Moraes viajou 6 vezes em jatos ligados ao Daniel Worcaro. O ministro alega que o Daniel Worcaro não participava dessas viagens e alega que ele nem conhece o Daniel Worcaro. Agora vamos recapitular. O Daniel Worcaro tem um contrato de 129 milhões com a esposa do ministro. Existem troca de mensagens entre o ministro e o Daniel Worcaro. Existem relatos do Daniel Worcaro pagando coquetéis, viagens e outras coisas para o Alexandre de Moraes e outros ministros da corte, mas o Alexandre de Moraes alega não conhecer o Daniel Worcaro. É muita cara de pau. É achar que o brasileiro é otário, é achar que o brasileiro é burro, ter tantos elementos que ligam uma pessoa a outra e essa outra pessoa dizer que não conhece o outro elemento. Então, tem troca de mensagem, contrato com a esposa, viagens, coquetéis, patrocínio, um monte de coisa, mas o Alexandre de Moraes alega não conhecer o Daniel Worcaro, nunca ter estado com o Daniel Worcaro. No dia da liquidação do Banco Master, o Alexandre de Moraes ligou 6 vezes para o presidente do Banco Central. Em um dia, o Alexandre de Moraes, que não liga para o presidente do Banco Central, ligou 6 vezes para buscar informações sobre a venda do banco para o BRB. O ministro nega, óbvio, que os contatos tenham sido para tratar sobre o Banco Master. Ele disse que os contatos foram para tratar sobre os efeitos da Lei Magnitsky, sobre como eles iam lidar com os efeitos da Lei Magnitsky. Agora, é muita coincidência. No dia que o Daniel Worcaro é preso, ele manda mensagem para o Moraes. No dia em que o Banco Master vai ser liquidado, o Alexandre de Moraes liga 6 vezes para o presidente do Banco Central, que decretou a liquidação do Banco Master. Curiosamente, a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões com o banco e que nunca prestou serviço nenhum. É muita coincidência que o Alexandre de Moraes tenha tantos contatos com o Daniel Worcaro e a esposa do Alexandre de Moraes, que recebe para fazer as coisas pro Banco Master, tenha menos do que o próprio Alexandre de Moraes. É uma coisa assim que a gente tem que pensar.
Agora, o próximo ponto é que para mim deixa mais claro de que existe alguma coisa por trás que o Alexandre de Moraes vem fazendo enquanto presidente do Supremo. Vamos lá. Eu vou ler aqui para te dar dados exatos. Nos últimos 9 anos, ou seja, desde 2017, quando o ministro entrou na corte, o patrimônio familiar dele saltou de 8 milhões para 31 milhões só em imóveis. Nos últimos 5 anos, o casal, ou seja, o Alexandre de Moraes e a Viviane Moraes, investiu 23 milhões em aquisições de imóveis à vista, incluindo uma mansão de 12 milhões no Lago Sul, em Brasília. Lembrando aqui que o ministro do Supremo ganha mais ou menos 46 mil reais. O patrimônio deles subiu, o patrimônio da Viviane Moraes subiu 232% desde quando o ministro entrou na corte. Além disso, ela triplicou a atuação dela na Corte Superior desde quando o ministro entrou para o Supremo. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal que ganha 46 mil reais, fazer aquisição de 23 milhões de reais à vista em imóveis, é uma coisa que você tem que analisar. A discrepância entre o valor recebido pelo ministro e o seu patrimônio, inclusive a capacidade de aquisição à vista dele, é uma coisa que se deve analisar justamente porque essa diferença, essa incompatibilidade da renda com o patrimônio é uma coisa que chamaria atenção em qualquer político, em qualquer pessoa, inclusive é uma coisa que se analisa em lavagem de dinheiro. Não estou falando que esse é o caso. É uma coisa que se analisa em lavagem de dinheiro, é uma coisa que se analisa em tráfico de drogas. É justamente essa discrepância entre a qualidade de vida, o patrimônio e a receita que aquela pessoa gera. Um ministro que gera 46 mil reais por mês tem um patrimônio só em imóvel de 31 milhões de reais, é mais uma vez taxar o brasileiro de otário. Apesar de tudo isso, o Alexandre de Moraes continua lá dando as decisões monocráticas, abusivas dele, continua usurpando a Constituição, enquanto o Congresso não reage, porque é acovardado, tem rabo preso, a gente pagando R$7 na gasolina, aumentando cada dia que eu olho no noticiário o imposto aumentou mais um pouco, e a gente continua se ferrando aqui embaixo, se ferrando enquanto lá em cima os grandes mestres da sociedade brasileira continuam usurpando o povo brasileiro. A Polícia Federal alega, por enquanto, que não tem elementos para investigar o Alexandre de Moraes. Eu entendo, até porque para você investigar um homem com o poder que o Alexandre de Moraes tem, você precisa de fato ter provas contundentes. Mas a gente sabe que aí tem coisa. É a mesma coisa de você falar o seguinte: olha, você está sendo acusado de assassinato. Eu não posso dizer que você matou, mas câmeras de segurança registraram você perto do local. Você está com a arma do crime. Você tem vestígios da pessoa que faleceu na sua roupa. Você tem um monte de elementos que colocam você na cena do crime, que colocam você perto do crime, mas não tem nenhuma câmera de segurança mostrando que você matou aquela pessoa. Então não vou te acusar de assassinato. Não é bem assim as coisas. Então, esses elementos que a gente tem mostram que existe uma relação do Daniel Vorcaro com o Alexandre de Moraes, mostra claramente que existia uma relação de favores, de troca entre os dois, mostram coisas muito suspeitas que rolavam por trás entre esses dois elementos. Mais uma vez, eu entendo a Polícia Federal ainda não querer investigar o Alexandre de Moraes oficialmente, até porque para investigar o Alexandre de Moraes a própria corte tem que autorizar, por isso que eu falei que o Alexandre de Moraes deveria no mínimo ser afastado junto com o Dias Toffoli da própria corte, não só desse caso, por conta da influência que eles têm lá dentro e a capacidade que eles têm de enterrar esse caso. Esse foi o nosso dossiê, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, se inscreve no canal e deixa o seu like, beleza? Fui!